Moisés, vem cá, vou mostrar para você como é que toma decisões financeiras. Como é que um cristão deve tomar decisões financeiras. Filma essa folha aqui. Ó, você pega uma folha, passa um traço e de um lado você coloca todos os prós. Tudo de bom que pode acontecer, tanto no momento como após a tomada dessa decisão. O que é de bom que pode surgir dessa decisão, que pode derivar dela, né? E lista tudo. Do outro lado, você lista todos os contras, tudo de ruim que pode acontecer a partir daquela decisão. Então, são um pacote das possíveis consequências. Pode ser que nenhuma dessas consequências, dessas possíveis consequências, né, aconteça. Mas pode ser que todas elas aconteçam, porque geralmente, Moisés, as pessoas tomam decisões com base no otimismo. E elas querem que aconteça tudo de bom. Porém, toda decisão tem um lado negativo, né? E as pessoas às vezes ficam torcendo para não acontecer nenhuma daquelas possíveis consequências e às vezes acontece uma, às vezes acontece duas, às vezes acontece todas as bolachas do pacote negativo, né, que ela ignorou, acontece. Então por isso que você precisa tomar decisão não com base no otimismo, mas você precisa levar em consideração os prós e os contras, entendeu? Porque com base no otimismo, às vezes a sua vontade está querendo, está inclinando para isso. E aí, naturalmente, a sua decisão vai ser sim, porque você já quer. É muito fácil tomar uma decisão quando você já quer aquilo. Mas aí você ignorou os contras e de repente, nesses contras aqui, tem algo muito ruim que vai acontecer porque você tomou aquela decisão. Então, nesse caso, você toma uma decisão, sim, a sua vontade estava inclinando para sim, mas logo você vai sofrer as consequências. Estou falando sobre decisões financeiras, está entendendo? E na hora de tomar decisões, tem três elementos que você precisa levar em consideração. Vou mostrar através desses ponteiros que eu estava fazendo aqui, achei bem interessante. Primeiro, o ponteiro representa a voz do Espírito. A voz do Espírito é a voz do nosso Espírito. O nosso Espírito, ele tem contato com o Espírito de Deus. Ele ouve a voz de Deus. E algumas vezes o nosso Espírito diz sim, vá nessa direção. Mesmo quando a lista de contras é enorme. Mas ainda assim, o Espírito diz sim, siga, faça, mesmo você sabendo de tudo de ruim que pode acontecer. Outras vezes, a lista de favor, de coisas boas que podem acontecer, são muito grandes. Aí você fica muito tentado, querendo tomar a decisão sim, e o seu espírito está dizendo não. E você fica um pouco sem entender, né? Ou seja, tem tantas coisas boas aqui, mas meu espírito está inclinando para não fazer isso. São coisas que a gente precisa ser sensível ao Senhor. Tem coisas que a gente não entende e Deus entende. Né? E a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Entendeu? É nessas questões aqui. Né? Mas existe outro elemento importante na tomada de decisão, que é a sua vontade. A sua vontade é esse ponteiro preto aqui, e ele é um ponteiro bem constante. Às vezes ele pende para o sim e às vezes de uma noite para o dia já não. Ou às vezes ele pende para o não e de uma hora para outra é sim. Então a nossa vontade ela é muito inconstante, ela fica assim pendendo sim, não. Mas às vezes ela é bem obstinada também. Às vezes eu estou gravando um vídeo, às vezes ela pende para o sim. Eu estou gravando um vídeo, ela pende para o sim e você quer muito isso. A sua vontade está pendendo para o sim. Mas a voz no seu espírito está pendendo para o não. Nesse caso, o que é que você tem que fazer? Aí existe o terceiro ponteiro, que é a sua escolha. Ou seja, aqui existe a sua vontade e aqui existe a voz do seu espírito. Mas você não tomou a sua decisão ainda. A sua escolha não foi tomada ainda. Né? Algumas pessoas, elas são muito arrastadas pela vontade. Tudo que tem vontade, ela já toma a decisão. Ela não analisa, não dá tempo para amadurecer, entende? E aí acaba tomando muitas decisões complicadas, se envolve muitos problemas financeiros, porque a escolha dela é sempre com base na vontade, ou seja, se eu tenho vontade, eu faço. Tem pessoas até que dizem assim, né? Eu só faço o que tenho vontade.
entendeu? E aí é um problema muito sério quando a pessoa ela está muito atenta e obediente à própria vontade. Porque a vontade às vezes é traiçoeira. E às vezes acontece da vontade levar para o sim e a pessoa toma uma decisão com base na vontade, sim, e depois, logo pouco tempo, às vezes é só terminar de tomar a decisão, a pessoa percebe que era um laço, que era uma armadilha do diabo, que ali não era bom. E aí a pessoa acaba sofrendo as consequências por causa daquela escolha, entendeu? Fez uma escolha com base na vontade dela, mas não era a escolha que ela deveria tomar. E aí a vontade, muitas vezes, quando vem as consequências ruins, a vontade ela faz o quê? Ela diz, não, foge. Aí você já não tem mais vontade. A vontade que agora quer se desfazer dessa escolha. Porém, ainda resta o quê? A sua escolha. Você já assinou um contrato, você já comprou. Então, às vezes, você já está com um produto, você já está com uma dívida, você já assumiu o compromisso e a sua escolha não pode mudar tão fácil assim, porque ela está presa à sua decisão, entendeu? Tem uma frase que diz assim: nós somos livres para escolher, mas nós somos prisioneiros das nossas escolhas, entendeu? Até escolher você é livre, mas depois de escolher você está preso. Entendeu? Você assinou um contrato, você já tomou um dinheiro emprestado, você já comprou. Então você já disse sim. Mesmo que a sua vontade ela corra, mas ainda vai restar o quê? As consequências, sua escolha com as consequências da sua escolha. Entendeu? Então por isso eu já me meti em muitos problemas financeiros devido a não entender esses detalhes. E aí o que acontece? Há situações em que o seu espírito ele vai inclinar para o sim, mesmo diante de evidências de que coisas ruins podem acontecer. E aí a sua mente entra em conflito também. Por quê? Porque se pode acontecer muita coisa ruim daquilo, a sua vontade vai ser não. Ou o medo vai gritar, né? E aí vai dizer não, não. Porque existem essas possíveis consequências, pacote de possíveis consequências negativas. Mas você está sentindo aqui uma inclinação do espírito para sim. Nesse caso, se você tomar a decisão de sim, se a sua escolha for sim, pode ter certeza, Deus vai se responsabilizar pelas consequências, entendeu? E aí você está tranquilo, está protegido, porque você tomou uma decisão com base na instrução do Espírito, né? Mas existem situações, e isso já aconteceu muito comigo, em que o meu espírito ele não se movia. O meu espírito ele simplesmente ficava aqui, neutro. A minha vontade queria sim, né? Queria sim, e o meu espírito ficava neutro. Porque quando a sua vontade é não, você não tem problema nenhum. Quando o espírito diz não e a sua vontade é não. Entendeu? Ou quando o espírito aqui está neutro, não está dando nenhuma direção e a sua vontade é não, você simplesmente não tomou a decisão. Pronto, você vai ficar parado. Entendeu? Mas às vezes acontece de a sua vontade ser sim e o seu espírito ainda está neutro. O que é que você deve fazer nesse caso aqui? Aguardar. Aguardar. É esse aqui o ponto principal. Se o seu espírito não deu instrução, não deu direção, a sua escolha tem que ficar aqui, ó. Não se mova. Não vá para lugar nenhum. Entendeu? Não vá para lugar nenhum. Então, isso é algo que a gente precisa aprender para ser bem-sucedido financeiramente. Todas as vezes que eu enfrentei problemas financeiros foi porque o meu espírito estava dizendo não e a minha escolha foi sim, ou o meu espírito estava dizendo sim e a minha escolha foi não. Ou o meu espírito não estava dizendo nada e a minha escolha foi sim e eu me dei mal. Então, há situações que o melhor que você pode fazer é ficar parado. Por quê? Estando aqui, você pode partir para o sim ou para o não. Você não está preso mais a, é, a nada ainda, entendeu? Porque se você tomar uma decisão, você pode ficar preso àquela decisão. Ou se você simplesmente disser não, você pode também perder uma oportunidade que às vezes já não tem mais aquela oportunidade, seria aquele o momento e você disse não, entendeu? Mas se você está aqui, neutro,
Então aqui você tem a possibilidade de seguir a voz do Espírito para onde ele inclinar, seja não ou seja sim. E às vezes é só uma pequena inclinaçãozinha, sabe? Mas vá sempre acompanhando a voz do Espírito. E a vontade, o que é que eu tenho que fazer em relação à vontade? A vontade, ela é inconstante, não vá muito por ela não. Porque a vontade às vezes é sim de manhã, é mais ou menos meio-dia, e não à noite, entendeu? Ou ela pode ser não de manhã, meio-dia já não sabe o que quer, e sim à noite. Então não vá pela sua vontade. É claro, nós temos vontade e tem desejos que são lícitos. Esses desejos que são lícitos, naturalmente, eles são confirmados pelo Espírito, né? Se é um desejo lícito, o Espírito vai pegar junto, não tem nada contra, não haverá nenhuma oposição do seu Espírito, entende? Mas, na maioria das vezes, a nossa vontade ela fica assim nos enganando, sabe? A gente fica para lá, para cá, eu quero, não quero, eu quero, não quero. Então não tome decisão com base na sua vontade. Os elementos devem ser a voz do Espírito e a sua escolha. E é interessante que quando a sua escolha é acertada, a sua vontade ela sempre vai junto. Depois que é assim, a vontade ela é meia zonza, né? Fica para um lado para o outro. Mas quando você toma uma decisão certa, que vê os resultados, a sua vontade diz, epa, é isso que eu quero também. Entendeu? Sim. Então, a sua vontade, ela sempre deve se mover por último. Não deve ser o fator de escolha, sabe? Porque quando algo dá errado, aí a sua vontade, ela diz, por exemplo, a decisão era para ser não. E aí o seu espírito foi não, a sua escolha foi não, aí a sua vontade disse, rapaz, que bom que não. Entendeu? Ou a sua vontade estava indecisa e tal, mas o seu espírito estava inclinando para ser sim, e aí sua escolha foi sim. A sua vontade, que estava indecisa, logo, logo, quando vê as consequências, vai dizer, rapaz, eu quero seguir mesmo, porque realmente Deus sabia o que estava falando. Isso aqui é muito simples, mas isso aqui ajuda muito a tomar decisões financeiras. Entendeu, meu filho? Entendi. Vamos postar? Sim.